Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Polícia Federal abre investigação sobre explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Esquadrão antibombas faz varredura no corpo do homem que foi encontrado morto em frente ao STF. Agora, o Jornal da Record. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. A Polícia Federal investiga as explosões que aconteceram nesta noite na Praça dos Três Poderes. Vamos a Brasília com a Ariane Bittencourt, que está no local e tem os detalhes. Oi, Ariane, boa noite. Conta pra gente qual a situação neste momento por aí. Oi, Lidiane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Aqui ainda estamos com a esplanada dos ministérios fechada, muita presença de viaturas e agora, há poucos instantes, houve uma varredura feita no corpo do homem que acabou morrendo em frente ao Supremo Tribunal Federal. Um homem da Polícia Militar, vestido com roupas especiais, que pertence ao Esquadrão Antibombas, se aproximou, fez um raio-x, isso porque ainda existe a possibilidade bastante grande de que haja explosivos nos arredores ali do Supremo, perto do corpo desse homem que já foi encontrado sem vida. Então, a polícia quer entender se esses explosivos podem ser retirados dali para que sejam detonados em segurança em outro local ou se vai ser preciso que eles sejam detonados ali mesmo, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Bom, ainda não existe a confirmação oficial da identidade deste homem. O que a gente tem é a confirmação do dono do veículo que explodiu antes dessas explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal, porque esse movimento começou com um veículo que pegou fogo no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados. E o dono deste veículo é Francisco Vanderlei Luiz, que é de Santa Catarina. Esse é um veículo do ano de 1999 que explodiu. Inclusive, a polícia está cercando este veículo no momento, porque existe aí a possibilidade de que também ali haja explosivos. A gente percebe que há uma movimentação muito grande com a chegada ainda de policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal. Aqui é a região central de Brasília. Neste momento, o corpo está isolado, justamente por conta desse receio envolvendo a chance de novas explosões aqui na Praça dos Três Poderes. Até mesmo o acesso da imprensa continua bastante restrito e limitado, viu, Lidiane? Mas o que a gente tem até agora é essa movimentação intensa da Polícia Militar, que inclusive esteve com cães farejadores há poucos instantes em um imóvel que fica na região de Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros aqui do centro de Brasília, imóvel que estaria sendo ocupado pelo dono desse veículo. Lidiane. Ariane, a curiosidade de muita gente que acompanha, que não conhece Brasília, é, por exemplo, como um cidadão comum que chega e queira ter acesso a uma autoridade, a um gabinete de um deputado. Como é que é esse acesso, principalmente após os ataques que aconteceram do dia 8 de janeiro? Teve um reforço nessa segurança? Como é que é o cidadão comum no acesso ao STF, ao gabinete de algum deputado? Conta pra gente. Lidiane, o acesso à esplanada dos ministérios como um todo, portanto, o acesso à parte da frente externa dos monumentos, Supremo, Congresso, Palácio do Planalto, ele não tem nenhum tipo de impedimento. Há, vez ou outra, a colocação de grades que impedem a aproximação de pedestres e também, obviamente, de veículos, mas, em geral, isso acontece quando há uma manifestação programada ou a chegada de alguma autoridade, algo muito mais específico. Em regra, não há qualquer tipo de restrição para a parte externa. Agora, para entrar no Congresso, no Supremo, aí sim, em via de regra, é necessário que haja um cadastro. Você entrega o seu documento, você recebe um adesivo que é colocado na sua roupa, passa por equipamentos de raio-x, juntamente com seus objetos pessoais. Então, a gente mesmo, jornalista, quando vai entrar, precisa submeter ao raio-x bolsa, equipamentos, porque a segurança dentro desses espaços costuma ser reforçada. Mas aqui onde nós estamos, que é também onde foi encontrado o corpo deste homem, é uma área pública, áreas externas aqui da esplanada dos ministérios, que são monitoradas de uma maneira um pouco mais especial. Afinal, estamos no centro do poder do país, mas não há nenhum tipo de restrição física, exceto essas barreiras que eu mencionei, que volta e meia podem ser montadas, Lidiane.
Ariane, com relação ao corpo encontrado, algo chama a atenção? Parece que a vestimenta que esse homem utilizava é algo que chama a atenção. Tem um cinto também, onde foi encontrado um timer, talvez outros explosivos que estão sendo averiguados. Detalhe um pouco mais para a gente, por favor, a vestimenta e o que chama a atenção com relação ao corpo que foi encontrado. Claro, exatamente. Esse homem, ele estava vestido com uma roupa com menções de coringa, de naipes, de cartas de baralho. Chama bastante a atenção, era um blazer verde com alguns símbolos de cartas que a gente está acostumado a ver por aí nos jogos e também nos filmes. Ele estava com um cinto e acoplado a esse cinto havia um timer, o que leva as autoridades a imaginar que poderia haver algum tipo de contagem para o acionamento de outros explosivos que não aqueles que ele mesmo estaria tentando de alguma forma arremessar contra o Supremo Tribunal Federal. Além disso, Lidiane, havia uma sacola. A gente não consegue ainda especificar se era uma mochila ou uma sacola em que havia, segundo a Polícia Militar, muito provavelmente outros explosivos. Essa sacola ainda está ao lado do corpo deste homem, portanto, reforçando esse risco e esse momento ainda de tensão pela possibilidade de haverem novas explosões. Então, explosivos no corpo dele. O aparelho de raio-x da polícia está averiguando se há explosivos ainda no corpo, mas nos arredores, portanto, em frente à Estátua da Justiça, que fica colocada bem adiante do Supremo Tribunal Federal, ali sim há explosivos que estavam com esse homem. Inclusive, havia esses artefatos dentro dessa sacola ou mochila que ele carregava. Essas são algumas das características que chamam a atenção nessa cena bem ali na frente do Supremo. Tá certo, Ariane, eu peço para que você siga aqui com a gente. Eu vou dar uma informação e a gente já volta a conversar. Porque após as explosões na Praça dos Três Poderes, policiais e bombeiros agiram rápido para apagar as chamas do veículo. O carro tem placa de Santa Catarina e estava no estacionamento que fica entre o STF e o anexo da Câmara dos Deputados. No porta-malas, havia fogos de artifício e tijolos. Vejam aí as imagens. A polícia isolou a área para a investigação. São imagens gravadas logo após as explosões que mostram a movimentação de policiais e bombeiros na Praça dos Três Poderes. Agora a gente vai falar sobre as investigações, porque as primeiras testemunhas começam a ser ouvidas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ariane, o que já se sabe agora sobre esses depoimentos? Pois é, Lidiane, houve um depoimento bastante forte ao qual a gente teve acesso, inclusive a esse conteúdo, que diz respeito à chegada deste homem à frente do Supremo Tribunal Federal. A testemunha, ela relata que ele chegou e parou ali diante da Estátua da Justiça, tirou um extintor de incêndio de dentro de uma sacola ou mochila e também uma blusa. Ele teria arremessado essa blusa contra a Estátua da Justiça e feito movimentos suspeitos ali, como se estivesse em busca de algo e um pouco nervoso diante do que estava acontecendo. Ele teria guardado de novo esse extintor na mochila, segundo o depoimento, e quando alguns seguranças do Supremo Tribunal Federal se aproximaram ou esboçaram algum tipo de aproximação, ele teria aberto a blusa, como que indicando que estaria munido de alguns explosivos e pedindo para que esses seguranças se afastassem. O relato da testemunha também dá conta, e aí essa informação vai de encontro com o que diz a polícia, da presença desse timer acoplado à roupa, que no caso foi encontrado no cinto desse homem, o que reforçava ali a possibilidade de que poderia haver algum tipo de explosivo. E aí essa testemunha também diz que essas explosões, Lidiane, aconteceram em momentos bastante próximos e que houve um momento em que esse homem, portanto, teria se deitado no chão quando uma explosão aconteceu e foi o momento em que ele acabou morrendo. Inclusive, a polícia, que no momento inicial não sabia dizer com certeza se a gente está falando aqui da morte desse homem, no sentido de um acidente ou de um suicídio, agora já existe, então, essa possibilidade dupla, não é? Pode ser que, ao tentar arremessar um explosivo, ele tenha ali acidentalmente acionado esse
esse artefato que fez com que ele fosse atingido e não resistisse, ou que seja de fato um suicídio após essa situação de explosão no veículo e também de arremessar esses artefatos contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. Existem testemunhas que estão sendo ouvidas, Lidiane, a todo momento. Neste exato momento, há depoimentos sendo colhidos tanto de seguranças do próprio Supremo Tribunal Federal quanto de pessoas que estavam aqui. Afinal, tudo isso que aconteceu foi ali por volta das 7h30 da noite. Horário de saída de muitos servidores, funcionários aqui da esplanada dos ministérios, e ao lado do Supremo há uma parada de ônibus, onde muita gente costuma se concentrar justamente nesse horário, e algumas daquelas pessoas viram de perto tudo isso que aconteceu. Ariane, nós estamos aí há quase 5 horas do momento onde a primeira explosão foi identificada. A gente percebe aí no entorno da tua imagem mesmo, muitas viaturas da Polícia Militar. Sabemos que tem um reforço também com relação ao Exército. Eu peço agora a seguinte informação para você. O presidente Lula e as demais autoridades, qual a movimentação neste momento? O presidente Lula está aí por perto, acompanhando a situação. O que nós temos de informações sobre isso? Muito bem, Lidiane. A gente tem uma informação que o presidente Lula está no Palácio da Alvorada, residência oficial do Executivo ou da Presidência da República. Inclusive, quando isso aconteceu, ele não estava aqui no Planalto, estava na residência oficial. Ele recebeu a visita no Palácio da Alvorada de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras autoridades para que pudesse ficar a par, e ainda está ficando a par, das novas atualizações a respeito dessa investigação. Inclusive, o próprio GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, acionou o plano Escudo, que é um plano que é acionado sempre que há algum tipo de risco excessivo à segurança do presidente e também aos palácios presidenciais. Então, tudo isso está acontecendo não só aqui na esplanada, mas lá onde está o presidente Lula, portanto, no Palácio da Alvorada. E ainda falando sobre autoridades, já que você perguntou a respeito do presidente Lula, no momento em que tudo isso começou aqui no centro de Brasília, havia uma sessão acontecendo no Supremo Tribunal Federal e os ministros tiveram que sair de lá às pressas, assim como outros funcionários da Suprema Corte. E aí depois, com o desenrolar de todos esses fatos, foram sendo pouco a pouco esvaziados também outros prédios aqui da esplanada dos ministérios, que neste momento está aí com o trânsito fechado. De fato, veículos e pedestres não conseguem mais acessar essa região aqui da Praça dos Três Poderes e, segundo as autoridades, ainda não há previsão para que isso tudo seja liberado e volte à mínima normalidade, até porque ainda não há prazo para que a perícia seja feita no corpo desse homem, justamente pela presença desses artefatos explosivos que podem ser acionados a qualquer momento. Inclusive, a gente notou aqui durante bastante tempo e ainda nota uma certa cautela, de fato, até mesmo das autoridades, dos policiais, dos agentes, porque só se aproxima do corpo quem está vestido com aquela roupa toda paramentada especial do Batalhão de Operações Especiais, do Esquadrão Antibombas, em razão do risco que ainda está envolvido em toda essa situação, Lidiane. Ariane, você falou que tem policiais militares aí com vestimenta própria, esses que chegam mais perto do corpo, porque há ainda a possibilidade de que no próprio corpo haja mais explosivos e explosivos também em outras instalações aí de Brasília, é isso? É isso. Olha, no corpo, o raio-x que foi instalado, colocado ali pelo pessoal da Polícia Militar, deve trazer, nos próximos minutos, a informação se ainda há algum tipo de explosivo no corpo deste homem, mas nos arredores já há confirmação. Ali perto de onde eles encontraram o corpo, há outros artefatos e na sacola, essa mochila que estava ao lado dele, também é possível que haja outros artefatos. Com relação a outros pontos da esplanada dos ministérios, até o momento não há essa confirmação. O que a gente sabe, olha, a gente percebe a todo momento a chegada de novas viaturas, é que a varredura foi feita, não só aqui nessa região mais central, compreendida pela Praça dos Três Poderes, onde a gente tem um encontro entre o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto, mas também
nas partes de trás, portanto, nos anexos desses prédios e também em alguns ministérios. Nessa varredura que foi feita e que continua sendo feita em outros espaços, até agora a gente não tem nenhuma informação de que outro artefato foi encontrado. A dúvida da polícia, para além da parte envolvendo o corpo desse homem, é com relação ao carro, que apesar de ter pegado fogo, a polícia ainda não descarta a possibilidade de, neste veículo, haver outros artefatos que ainda não foram acionados e que eventualmente poderiam ser, com a aproximação de algum militar, até mesmo durante o trabalho de perícia, numa simples abertura de porta, como o policial nos explicava. Então há um risco envolvido que pode ser atenuado pela chuva, porque chove aqui na capital federal desde o começo da noite, mas por via das dúvidas, toda a cautela está sendo adotada e a gente vê a todo momento um reforço de corpo de bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, todo mundo concentrado aqui, aguardando os próximos passos. Inclusive, a própria viatura do Instituto Médico Legal da Polícia Civil já está a postos há algumas horas, mas ainda não se sabe quando essa perícia vai acontecer, em razão de todo esse risco ainda envolvido nessa situação toda aqui, viu, Lidiane? Ariane, com relação ao expediente amanhã, né? Ou daqui a pouquinho, né? Daqui a poucas horas que teria novamente expediente por aí. Não há, então, a menor previsão de reabertura aí e de andamento das discussões, das votações, tanto no STF quanto no Congresso. Pois é, num primeiro momento, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, havia dito que a sessão de amanhã estaria mantida e que ele, inclusive, faria nessa abertura um pronunciamento falando a respeito de tudo isso que está acontecendo, não é? Mas a gente já vê um movimento de que isso não deve acontecer em razão do estado avançado da hora que a gente tem aqui, em paralelo com uma situação que pede cautela e que pede mais tempo para que seja solucionada. No Congresso, a gente já sabe que não haverá sessão, afinal está prevista para amanhã uma varredura ainda mais detalhada em todo o prédio. E também no Palácio do Planalto, a princípio, não haverá atividade. O prédio agora está passando por varredura, inclusive há cães farejadores no interior do Palácio do Planalto, que é a sede, o local onde o presidente Lula trabalha, justamente para certificar ali de que há segurança não só nos arredores do gabinete presidencial, mas também em outras instalações. O próprio GSI já havia feito, Gabinete de Segurança Institucional, essa varredura que agora é reforçada com a ajuda de cães farejadores. Mas, Lidiane, pela experiência que a gente está tendo aqui, é muito difícil que consigamos ter alguma movimentação minimamente normal amanhã, pelo menos nas primeiras horas do dia aqui na Esplanada. Afinal, tudo continua fechado, ainda há um clima bastante grande de apreensão e uma intensa presença das forças de segurança que estão tentando, de alguma forma, se certificar de que há um mínimo de segurança, até para que elas mesmas possam atuar e ainda mais para que os funcionários, enfim, todo mundo que faz a Esplanada funcionar, possa estar aqui amanhã. Ariane, com relação ao corpo que segue aí, né, isolado, a movimentação desse homem pela Praça dos Três Poderes, em algum momento, já se sabe por relato de testemunhas, se ele chegou a procurar ou mencionar que estaria à procura, em busca de alguma autoridade específica? O que já se sabe desse trajeto dele que ele teve aí na Praça dos Três Poderes? O que ele acessou, com quem ele falou? O que temos sobre isso? Pois é, Lidiane, a informação que a gente tem, e essa informação vai carecer ainda de uma confirmação para que a gente tenha aí, de fato, a certeza de que o dono do veículo, cuja identificação a gente já tem, que é o Francisco, é de fato este homem que está morto, mas a informação que a gente tem é a seguinte, que o Francisco alugou uma casa, apesar de ser de Santa Catarina, alugou uma casa em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros daqui, que fica aqui no Distrito Federal, e que nesta casa, inclusive, a Polícia Militar já encontrou o documento de identificação, portanto, a carteira de motorista dele. E aí esse homem, o Francisco, teria circulado
em alguns prédios aqui da Esplanada, não somente hoje, mas também em outros dias dessa semana. Existem informações que circulam, mas que ainda carecem de confirmação oficial, mas que indicam que ele teria, inclusive, entrado no Congresso Nacional, circulado livremente, e tudo isso gera bastante temor, não é? Não se sabe se ele fez isso munido de algum tipo de artefato ou se somente fez ali para que pudesse entender algum tipo de clima ou mesmo bolar o que estaria para ser aplicado, como aconteceu nesta noite. Mas a informação que circula é que, de fato, ele teria passado pelo interior de alguns prédios aqui da Esplanada dos Ministérios, até que hoje à noite pudesse se aproximar, não é, dessa maneira, aqui dessa região central de Brasília, lembrando que ele foi a pessoa, não é, que acabou sendo morta depois de tentar atirar essas bombas contra o Supremo Tribunal Federal, foi vista por todo mundo aqui, teria até acenado para as pessoas, testemunhas que estavam na parada de ônibus enquanto caminhava em direção ao Supremo Tribunal Federal, e depois ela se posiciona ali em frente, já após a explosão do carro, que muita gente imaginou ser um tiro de canhão. De vez em quando aqui no centro de Brasília, em eventos mais solenes, há esse tipo de barulho, e depois então ele teria atirado esses artefatos contra o Supremo Tribunal Federal, já sendo ali imediatamente repreendido ou recebendo algum tipo de resposta dos seguranças do Supremo, e foi aí que todo mundo notou o que tinha acontecido. Mas hoje, no momento em que aquilo aconteceu, essa pessoa estava do lado de fora do Supremo Tribunal Federal. Mas, inclusive, eu conversei com fontes da Polícia Militar que já estão informando que estão de olho nas imagens de câmeras de segurança, não só da rua, porque aqui em Brasília há nas áreas públicas muitas câmeras de segurança, mas também do próprio Supremo Tribunal Federal, para entender que tipo de movimentação, que tipo de aproximação esse homem fez hoje, e também de outros prédios da Esplanada, como o Congresso, para saber se houve algum tipo de entrada de fato dele, por onde ele passou, com quem ele pode ter conversado em dias anteriores a essa explosão, a essas explosões seguidas aqui no centro de Brasília. Ariane, antes de eu pedir para você abrir a imagem e mostrar, narrar um pouquinho da movimentação por aí, a Polícia Federal e o Exército disponibilizou a informação de quantas pessoas, o reforço físico, nesse momento, aí na capital federal, estão disponíveis para o esquema de segurança? Sim, Lidiane. Enquanto eu explico, eu vou pedir para o Thiago, que é o nosso cinegrafista, mostrar mais imagens aqui de momento para vocês. A gente tem, por exemplo, e tivemos já essa confirmação, que pelo menos 250 homens do Exército estão aquartelados, portanto, em posição dentro dos quartéis, para caso seja necessário que eles sejam acionados e possam atuar nesse reforço da segurança. E mais detalhes sobre isso, Lidiane, eu conto numa reportagem que eu preparei para todos os nossos telespectadores. A gente assiste juntos agora. Um carro em um estacionamento público perto da Praça dos Três Poderes pega fogo. São várias explosões. Em seguida, outra explosão em frente ao Supremo Tribunal Federal. A gente ouviu a primeira explosão. Depois da segunda explosão, eu olhei, eu e outras pessoas, e aí simplesmente os seguranças do STF vinham. Quando eles jogou novamente, o cara já caiu e eles se afastaram. A primeira ele não estava em pé. Aí na segunda que ele caiu. E foi ele que explodiu? Dá para ter essa ideia? Dá, porque só tinha ele ali na frente. Ele tentou jogar isso? Tentou jogar na estátua da Justiça. Os locais são próximos. A primeira explosão no carro foi no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, a 300 metros do local, onde um homem morreu depois de supostamente tentar lançar um explosivo em direção ao Supremo Tribunal Federal. O esquadrão antibombas da Polícia Federal usou robôs para fazer uma varredura na Praça dos Três Poderes e no corpo do homem que foi encontrado morto em frente à Estátua da Justiça. Com ele foi achado um timer que indica que outras bombas poderiam ser acionadas. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar agora acaba de receber o apoio da Polícia Federal, então estamos atuando em conjunto. O robô da Polícia Militar está fazendo ali uma busca no corpo do indivíduo que praticou autoextermínio e foi identificado um timer, um relógio, e ele possivelmente está ligado a outros explosivos. Já foi identificado outros explosivos ao redor
do corpo. O veículo que explodiu estava em nome de Francisco Vanderlei Luiz, que foi candidato a vereador na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, mas não se elegeu. Há indícios de que ele seria o homem encontrado morto. O Supremo Tribunal Federal vai instaurar um inquérito para investigar o caso. A esplanada dos ministérios continua fechada, sem previsão de reabertura. O trânsito foi fechado na Praça dos Três Poderes, a Polícia Federal instaurou um inquérito e o Exército colocou 250 homens de prontidão. A segurança foi reforçada no Palácio do Planalto, sede do Executivo, no da Alvorada, residência oficial do presidente Lula, e no do Jaburu, onde mora o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós estamos cuidando da situação com toda a força da nossa segurança pública e realmente dando ali uma condição para que as pessoas tenham as informações atualizadas, informações verídicas, de fonte segura, que são as nossas forças de segurança. Que a Polícia Federal abriu um inquérito paralelo ao nosso, que está acontecendo aqui na Polícia Civil já, para também investigar os atos, porque envolve ministros do Supremo, né? Então, isso está acontecendo também paralelamente e nós estamos também já ajudando a Polícia Federal com todas as informações que nós temos. Seguimos com informações ao vivo da capital federal. A Ariane segue lá atualizando para a gente a movimentação. Ariane, há algum tempo já o presidente Lula está reunido no Palácio da Alvorada com ministros. Algo já foi falado sobre essa reunião? O que temos de informação sobre isso? Já sim, Lidiane, existe um sentimento de bastante preocupação. Vale lembrar que a gente está no mês da realização do G20, não é o encontro das maiores economias do mundo, e que está prevista para a semana que vem, por exemplo, aqui em Brasília, a presença ou a visita oficial do presidente chinês, Xi Jinping. Então, tudo isso acaba preocupando ainda mais as autoridades, afinal, são momentos importantes para o Brasil. E complementando a informação a respeito do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, a expectativa é que haja a varredura pelo menos até amanhã ao meio-dia, mas permanece por hora mantida a realização de sessão nos períodos posteriores a isso, portanto à tarde e também à noite. Quem tem mais detalhes sobre toda essa movimentação política e essas preocupações aqui em Brasília é a Tainá Farfan, que também preparou uma reportagem e a gente acompanha agora. No momento das explosões, por volta de 7h30 da noite, o presidente Lula já havia deixado o Palácio do Planalto e seguia para o Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ainda estava no Planalto. O presidente Lula se reuniu no Palácio da Alvorada com o diretor-geral da PF, André Rodrigues, e com os ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Moraes é quem vai assumir a relatoria do inquérito que vai apurar o caso. A segurança dos prédios na Praça dos Três Poderes, de ministros e do próprio Alvorada, foi reforçada. A deputada Érica Hilton e o deputado Reginaldo Lopes concediam entrevista à imprensa no Palácio. As duas explosões puderam ser ouvidas. Depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos dentro. No Supremo Tribunal Federal, alguns ministros ainda estavam no prédio. Todos foram retirados em segurança. Na Câmara dos Deputados acontecia sessão no plenário. O deputado Sóstenes Cavalcante, presidente da mesa, suspendeu os trabalhos assim que foi informado da situação. Por conta disso, eu vou suspender a sessão para que a gente averigue. Eu vou fazer um outro pedido. Peraí, espera só um minutinho. Eu vou pedir os colegas que, inclusive, por questão de segurança de Vossa Excelência, aguardem no plenário para eu falar novamente com ele, para que todos os senhores e as senhoras possam ter totais garantias de segurança, de sair com segurança, com tudo, porque nós não sabemos como estão todas as questões. A reação ao ato foi rápida.
O ministro do Supremo, Flávio Dino, usou as redes sociais para dizer que a justiça segue firme e serena. O advogado-geral da União disse repudiar com toda a veemência os ataques. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está em Roma, disse que o fato é muito grave e desejou total solidariedade às autoridades e servidores dos 3 poderes. Em nota, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a explosão deve ser apurada com a urgência necessária para esclarecimento de todas as suas causas e circunstâncias e repudiou qualquer ato de violência. Por conta de uma varredura de segurança, a sessão da Câmara marcada para amanhã foi cancelada. Já o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, informou que a sessão de amanhã está mantida no STF até segunda ordem. Ele vai fazer um discurso na abertura sobre as explosões. Ariane Bittencourt segue ao vivo, direto da capital federal. Ariane, agora há pouquinho, enquanto nós acompanhávamos aqui a reportagem, uma movimentação próxima ao corpo, que está área isolada aí, aconteceu. Conta pra gente, qual é o procedimento das autoridades neste momento com relação a essa varredura? Exatamente, Lidiane. Até por isso a gente saiu da cobertura onde nós estávamos, para que a gente possa ter uma dimensão um pouco maior do que está acontecendo. Antes, só tinha se aproximado do corpo o militar com aquela roupa especial do Batalhão de Operações Especiais para evitar qualquer tipo de risco de explosão. Mas agora, enquanto a gente assistia a reportagem, houve já uma movimentação um pouco maior de outros militares e existe um indicativo, a gente está nessa expectativa de que esses explosivos possam ser detonados ali naquela região, em frente ao Supremo Tribunal Federal, porque inclusive a gente ouviu um pequeno estalo aqui que não sabemos se é um indicativo de que isso está prestes a acontecer, mas essa movimentação um pouco mais intensa de militares ali nos arredores de onde está o corpo, bem em frente à Estátua da Justiça, já pode ser um indicativo. Lembrando que a Polícia Militar nos disse o seguinte: se houver um mínimo de segurança, esses explosivos serão retirados e detonados num local seguro, afastado aqui da Praça dos Três Poderes. Mas se houver um indicativo de que há risco envolvido em toda essa situação, aí sim é possível que a detonação aconteça ali mesmo aonde está o corpo, e a polícia disse que faria o que fosse possível para evitar maiores danos à região. Agora a gente está acreditando que a tendência é que haja essa detonação. Lembrando que além da varredura feita por esse policial militar bastante paramentado, houve também um momento inicial que foi uma varredura feita por um robô que fez ali todo, enfim, olhou todo o local, o que estava ali envolvido de risco e outras situações, e houve também a colocação de um aparelho de raio-x. E foi esse aparelho que teria feito, então, um diagnóstico um pouco mais detalhado a respeito, inclusive, do tipo desses explosivos que podem estar acoplados ao corpo desse homem, afinal, essa possibilidade não havia sido descartada, mas também de outros artefatos que estão nos arredores desse corpo e possivelmente dentro dessa sacola que também estava com esse homem, que chegou munido desses artefatos, mas também de um extintor de incêndio, segundo o relato de uma testemunha, e de um timer acoplado ao cinto, o que poderia indicar a possibilidade a qualquer momento de uma detonação, viu, Lidiane? Ariane, o que chama a atenção é que o intervalo entre as explosões que aconteceram mais cedo foi questão aí de 20 segundos. No porta-malas do veículo foram encontrados fogos de artifício. Até então, se a gente vai comparar a dimensão, por exemplo, de um artefato explosivo, é um pequeno grau de explosão. As autoridades nessa varredura, o esquadrão antibombas, chegou a detalhar se esses explosivos encontrados com o homem e se há possibilidade de outros explosivos encontrados terem um poder maior de destruição do que o que foi averiguado no porta-malas do carro? Sem dúvidas, essa possibilidade existe e é isso que tem preocupado os policiais e os integrantes das forças de segurança que estão aqui. O potencial destrutivo desses explosivos, afinal, não se sabe, ou pelo menos não se sabia até poucos minutos atrás, qual que era o tipo desses explosivos e o potencial de destruição de cada um deles. A polícia tenta, através desse equipamento de raio-x e também da aproximação por meio dos militares, entender do que se
se trata, até para saber se haveria prejuízo caso a detonação aconteça de fato bem perto do Supremo Tribunal Federal, que é onde estão neste momento esses artefatos. Então o clima agora ainda é de bastante apreensão. A chuva que aumenta pode ajudar a reduzir o potencial destrutivo desses artefatos, mas ainda assim existe uma preocupação, Lidiane. Tá ótimo, Ariane. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho, boa cobertura para você por aí. Lembrando que ao longo de toda a nossa programação, os novos desdobramentos da situação em Brasília. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma boa noite.